Boa noite. Hoje é terça-feira, 4 de setembro de 2018. Depois de alguma demora por problemas técnicos, mas ao vivo na internet e no Facebook. Nosso suporte técnico com frio e tudo, com toda dificuldade. E tudo estamos aqui para falar de esporte na sua 87.5 FM. Ou participe pelo nosso WhatsApp, o telefone 4449-5826. Vamos falar hoje do retorno de um grande patrimônio esportivo de Franco da Rocha, no qual eu trabalhei e muito feliz em ver que ele está voltando para a gente. O campo do Lago Azul, que depois a gente vai saber o nome justíssimo que ele está levando. Aí vamos dar boa noite para o Ideraldo. Primeiro, boa noite, Ideraldo. Boa noite, Marcão, Diego, aos convidados que o Marcão vai ter a honra de falar no nome dos senhores, né, e o que vocês representam hoje. Boa noite aí a todos os ouvintes, aos espectadores aí do Facebook, que hoje está de mal com a gente, né, Marcão? O Facebook, né? O Facebook dá um probleminha aqui hoje. Para variar. Mas então aí vamos dar início a um programa aí, nós vamos falar aí de uma praça esportiva que está renascendo, né, revivendo e que com o passar do tempo, o ser humano com o passar do tempo vai ficando feio, né? Já essa praça está ficando maravilhosa, bonita, né? Que nós temos até imagens deles aqui, nós vamos mostrar para vocês. Pode dar continuidade. É que hoje eu acho que a gente não vai conseguir mostrar, né, Diego? A imagem não? Não conseguir mostrar a imagem. Graças ao Facebook. O Face. Mas a gente vai dar um jeito de colocar depois no Facebook. Dá boa noite primeiro para o seu Antônio. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação aqui, né, pelo convite. É a primeira vez aqui a gente participando aqui na mesa. Ninho. Boa noite para o Nilo, que está aqui com a gente também. Boa noite a todos. Muito obrigado de ter convidado nós aqui para estar na rádio aqui, né? Para apresentar nosso bairro do Lago Azul. Boa noite para o Cleiton Gouveia, que está aqui com a gente também. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao Ideraldo, boa noite ao Diego, boa noite ao Marcos, e deixar registrado aqui o parabéns pelo programa, pelo suporte técnico, e agradecer com coração extremamente aberto a abertura que vocês deram aí para a gente estar tentando fazer uma explanada bonita sobre o que vai ser o campo do Lago Azul e a sua nova entrada no ciclo esportivo da cidade. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Vamos lá, vocês já falaram mais ou menos qual é essa praça esportiva que a gente está ganhando de volta. O campo do Lago Azul está voltando a funcionar, né? Vocês já falaram para a gente. Quando exatamente ele volta a funcionar? Pode falar, presidente. Bom, está previsto aí a entrega para o próximo dia 15, sábado, né, a entrega do campo, mas previsto realmente para jogos, de acordo com o desenvolvimento do gramado, previsto em março, né? Vamos fazer uma pré-avaliação do gramado para poder estar recebendo os nossos times, né, voltando à atividade no campo do Lago Azul. Eu acompanho, Cleiton, se me permite dizer, acompanhando o prefeito, eu acompanho, né, quando nasceu a ideia da reforma do campo do Lago Azul, e desde então a gente sempre tem ido lá, verificar como é que estavam os andamentos das obras, houve demora realmente, isso aparece imprevistos, né, como você tem que canalizar rio, tem que abrir a rua, é um processo complicado, né, presidente? Sim. Mas hoje quem vai lá no Lago Azul é uma praça esportiva fantástica, a quadra ficou muito bonita, né? Muito bonito mesmo. A quadra que tinha lá ao lado, que é para as crianças brincarem, para ter o próprio adulto poder jogar seu futebol de salão. A arquibancada, né, presidente? A arquibancada está ficando show de bola, hoje foi pintado, né, e ainda está em fase de acabamento, já um acabamento final. Está ficando muito bonito mesmo o campo do Lago Azul. E grande, né? O campo grande, né? Grande, são 5.840 metros quadrados, hoje ampliado, todo alambrado,
gramado, né, campo fechado, né, e está dando outra cara ao bairro, né? Estacionamento para veículos. Estacionamento para veículos também. Temos vestiários, vamos receber. Estamos montando uma estrutura para poder atender todos os times que vêm nos visitar também. Que bom. Cleiton. Na verdade, oi,Ederaldo. É. Na verdade, assim, o Lago Azul ele está passando por uma grande transformação. E essa transformação ela começa do clube, do campo, que foi visitado, inclusive,Ederaldo, a visita inicial, você estava presente, que aconteceu em 2014. E na final de um festival local lá do Lago Azul, tinha um público recorde para final de campeonato, Marcão. Final de campeonato de várzea, festival local. E aquilo dali eu lembro muito bem na época que o Kiko se sentiu... Ele ficou feliz com o que ele viu e viu que dava para fazer muito mais do que tinha. Porque na verdade tinha... o formato do campo, ele é um formato... Ele é muito antigo. A história do campo do Lago Azul, ela começa quando a Bruna e o seu Casemiro na Nova Serviços, quando eles lotearam o campo, ou quando eles lotearam o bairro. E o formato que eles criaram para o Lago Azul, eu diria que para a população do Lago Azul foi um formato muito generoso. Por quê? Porque eles respeitaram muito essa questão, essa área de lazer, de esporte. Quem não conhece, quem é de Franco da Rocha há mais de 40 anos, não conhece o que foi o clube. É o clube do Lago Azul. Que a enchente de 87. E infelizmente a gente teve uma catástrofe em 87, que foi uma tragédia no município, e essa tragédia acabou. Mas o seu Casimiro, ele criou um espaço muito amplo para o lazer, criou o espaço do clube, que o clube, eu não lembro muito bem o formato, mas ele se unificou com o expedicionário aqui, e era a sensação da cidade. As pessoas que têm, acredito eu, mais de 50 anos de idade, eu escuto relatos de alguns moradores antigos aqui de Franco da Rocha, que fala que ia para o Lago Azul a pé. Sem dúvida. Sim. Eu estou falando bobagem,Ederaldo? Não, você está falando bobagem, não. Inclusive, a Laços, a floricultura da época, comandada pelo Maurício e pelo Mário, fizeram um baile do Havaí lá que foi sensação da região. Muito bonito, acho que vocês chegaram aí, você participou, né? Tá vendo? Tem uma testemunha aqui. Viva, né? Viva que estava lá. Testemunha ocular viva. E foi eu passei, na época eu era patrulheiro aqui, nós somos de viatura lá, uma enchente de pessoas lá, muita gente, uma festa maravilhosa. Eu acho muito importante a gente tentar entender a história do Lago Azul e o que o Lago Azul foi no conjunto de cidade. Que, assim, infelizmente, a gente teve péssimos administradores no clube do Lago Azul, e aí, com a catástrofe de 1987... Acabou de encerrar. Acabou, porque, para você ter uma ideia, Marcos, no Lago Azul a gente tinha o clube, tinha uma sauna. Eu lembro. Você lembra da sauna? Então. Piscina olímpica. Piscina olímpica, e na onde hoje aquela EMEB, aquele colégio infantil, ali era 4 quadras. Para 4 modalidades diferentes, Deraldo. Então, assim, qual que é a nossa grande ideia? E eu quero, de verdade, agradecer muito o prefeito Kiko Seleguin, que foi um baita de um parceiro. O Ideraldo estava no caminho inicial, que foi o resgate. Eu acredito que depois que concluir o campo, eu acho que a gente consegue novamente colocar não só o campo do Lago Azul, como o Lago Azul no cenário da cidade de novo. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho... E esse pontapé inicial, presidente, esse pontapé inicial pode se transformar numa goleada. Por que não reviver novamente o Lago Azul? Né? Verdade, Por que não reviver... Sabe o que as pessoas não imaginam? Que nós temos aqui, essa conta eu fiz há muito tempo atrás, nós temos aqui na região mais de meio milhão de pessoas. Você pega aí... A região como um todo, né? Você diz do consórcio Cimbaju. Consórcio Cimbaju. Tem quase 500 mil pessoas. Não tem um clube decente. Não tem mesmo. Tem um clube em que você passa a
a imaginar o seu final de semana com a família, você sendo sócio no clube, onde vai ter piscina, onde vai ter academia, onde vai ter um lazer para os seus filhos. Nós não temos. Não temos mesmo. O único lazer hoje que nós temos são as praças desportivas que não cabem a toda a família, porque tem mulher que não suporta futebol. Ela não vai no campo com o marido. Verdade. Então acaba se tornando um lazer masculino. E temos hoje o nosso parque, que é o único lazer de final de semana que é gratificante. Você está passando lá em frente, eu passo às vezes com o próprio prefeito, a gente vê famílias com sacolinha atravessando a rua para poder ir no parque. Então o pontapé inicial está dado. Tá dado, exatamente. Tá dado. E o que eu acho, assim, é legal, tudo isso que a gente está falando aqui, é que, assim, grandes nomes passaram pelo Lago Azul, principalmente no futebol. Com certeza. O massagista da seleção O Mário brasileira Américo teve a chácara no Lago Azul. morou lá, eu acho que ele tinha uma chácara de veraneio no Lago Mário Azul, da Américo. seleção de 70. A gente teve o Ricardo, que foi jogador... O maior jogador da história do Paulista Jundiaí, o Ricardo Naro Serviço. Ricardo Nuno Serviço, ele era do Lago Azul, depois foi para a Europa, né? Jogou, acho que Portugal, fez carreira no O Flamengo. Robertinho, o Robertinho, Campeão da São Paulo. jogou muita bola na Copa, acho que na Copa Juniores de 94, não é isso? 93, final. Comebol, E a gente teve um outro campeão da atleta. Comebol, né? Comebol. A gente Agora, teve um Comebol outro, na África a do gente Sul. teve um outro atleta também, O Edilson. o Edilson Louquinho, que o cara era um Fez fenômeno. sucesso no Paraná Clube, em Israel, no Japão. Jogou, acho que na Europa, em alguns clubes, É. né? Então, assim, é com esse objetivo, Ideraldo, que a gente tem que enfatizar bem o esporte, porque o esporte, cara, ele consegue dar propulsão para boa parte aí da adolescência. É importante, porque da onde você menos espera, sai grandes talentos. Aproveitando Então, o seu gancho aí, ô Cleiton, com a permissão dele, recentemente aí mais um formado, né? Mais um talento saindo do Lago Azul, que é o Giovanni Desti, né? É isso De mesmo. formado aí Handebol, no né? handebol. São Paulo. Quem formou ele Você foi treina o ele, Marcão? Que ele treinou com o Aguinaldo. Com o Aguinaldo. o professor Aguinaldo. Hoje eu ia falar para vocês, além do Giovanni, o maior celeiro de atletas de handebol de Franco da Rocha hoje é o Lago Azul. Com certeza. No time que eu levei para os Jogos Regionais esse ano, 9 meninos vêm do Lago Azul. Nove? 9 meninos. Olha que Eu legal. posso levar 16, mais de 50% do time. Minto, gente. 10 meninos vêm das escolinhas do Lago Azul. Então, qual que foi a grande sacada? Na verdade, quando aconteceu, Ideraldo, a visita de vocês lá em 2014, num segundo momento, a gente teve várias conversas no gabinete, e aí num momento futuro, o Kiko pediu para marcar uma reunião com todos os membros de todos os times que faziam parte, que tinham um papel mais atuante no entorno do campo. E aí o Kiko falou o seguinte, falou, olha, eu não posso dar o campo para time A, time B e time C. Eu vou dar uma ideia para vocês aqui. Eu sugiro que vocês criem uma associação, e essa associação ela vai fazer a parte de gestão do campo. E aí nos reunimos, eu não sou dono de nenhum time do Lago Azul, mas eles me colocaram como conselheiro fiscal da associação, e aí reunimos todos os times, porque assim, na verdade, eram muitos interesses. E para você consolidar esses interesses, você tinha que fazer uma pessoa jurídica. E aí a associação foi uma saída. E aí criamos essa associação para fazer a parte de gestão do campo, Ideraldo. Assim que, inclusive, não posso deixar de agradecer aqui a Câmara de Vereadores, em nome do meu amigo vereador Eric Valini, eu agradeço todos os vereadores, que foi muito solidário com a questão do campo lá do Lago Azul. Verdade. Então, assim, já teve a leitura do projeto de lei, já teve uma primeira votação, e eu acredito que na próxima sessão será a segunda. E aí a gente resolveu criar esse modelo democrático, que é em qual formato? Não sei se o campo vai conseguir aguentar tudo isso de jogos. A gente criou 10 jogos, 5 no sábado e 5 no domingo. E aí vários times, não só do Lago Azul, mas também da Vila Elisa, da Vila Lafranque, do Monte Verde, da Vila Bela, vão estar participando desse, cada um dentro do seu horário, seguindo ali o regimento e o estatuto
da associação. O Marcão ele tem uma propriedade melhor para falar sobre essa quantidade de jogos, porque você tem o campo lá em que vocês detêm o direito lá do campo, né, que vocês tomam conta daquela parte maravilhosa da cidade. Eu acho que se o campo for bem feito, com um gramado forte, né, porque o futebol amador, ele não é que nem o profissional. O profissional é diferente. A violência é bem maior. Tanto Você na fala bola, o desgaste do campo? tanto na bola como no ser humano e no gramado. Entende? Se você vê como é que o gramado deles é algo de outro mundo, né? Sim. É uma grama que você dá um carrinho, você tira uma placa inteira. Esse gramado que está sendo utilizado nos campos nossos aqui não é o mesmo gramado, né? Aí não aguentaria. Esse tipo de grama acho que aguenta, né, Marcão? Que é nossa lá, não Acho é? que 10 jogos no final de semana. O que os campos da região geralmente fazem é eles param de dezembro a março para ser cuidados. Vai chegando em dezembro e vai ficando mais judiado, mas acho que 10 jogos aguenta sim. Por conta do período da estiagem. se Da diz, estiagem. né? A estiagem talvez castigue um pouco o gramado, né? Não seria assim, não seria bem assim, né, Cleiton? Não seria bem os 10 jogos, tá? Né, Marcão? São 5 jogos aos domingos e 3 aos sábados, porque de manhã Daria temos 8 a no total. escolinha de futebol. que Ainda vai tem a ter lá. escolinha. De manhã, então a gente já segura um pouco mais o campo. O campo vai parar no final do ano para manutenção normal, depois a gente reabre em fevereiro, porque tem que parar para ter a manutenção correta. Fala, Né? cara, no Flamengo tem 9 jogos todo final de semana, então aguenta. Aguenta. E o E Flamengo tem jogo durante a semana. e o gramado do Flamengo tá bom. Flamengo, Eu joguei lá semana retrasada. O gramado semana do passada, tá bom. Flamengo Tá ótimo. Aguenta 10 jogos, né? o gramado do Flamengo é o gramado. Agora me fala uma coisa, Ideraldo. Eu não entendo muito bem. Eu vejo que existe vários tipos de gramas, né? A esmeralda, a grama... Tem vários nomes. Bermuda, São Bernardo. São Bernardo. Verdade. O que eu queria saber é qual é a melhor. Porque eu conversando com um amigo, ele colocou para mim o seguinte, ele falou, Cleiton, grama é grama, cara. Tem essas coisas. Se você for colocar uma grama de alto nível, como é colocado no Pacaembu da vida, que você olha na televisão, você vê se você pegar uma imagem rente ao campo, aquilo é Parece que aquela grama não é verdadeira. Mas o que a gente não pode fazer de comparação dos campos nossos com esses estados é o seguinte: esses campos recebem um jogo na quarta, um jogo no domingo, um jogo na quinta, um jogo no sábado. Esses campos recebem no máximo 3 jogos na semana. Na semana, né? Quando recebe. Por exemplo, você pega o Corinthians, ou o Palmeiras, ou o São Paulo, ele tem... Fala do Santos também, pô. Os times grandes que tem o seu estádio, né? Que são o caso dos 4. Vai jogar São Paulo, joga hoje no Morumbi, quarta-feira. Ele está fora do final de semana. E se ele jogar 2 jogos na semana em casa, ele Ele vai passar joga 2 2 jogos. semanas jogando fora. Então você pode colocar a grama mais fresca no mundo, que ela não vai morrer. Ela não vai sofrer. Além do que a manutenção que é feita. Acabou o jogo, você já vê os caras plantando grama, jogando lá. Então é por isso que A irrigação também. Se for irrigação, Esses estádios não tem um mês de folga. Não Porque tem. a gente precisa de 3 meses para recuperar o campo. Esses estádios não tem um mês. O Campeonato Brasileiro acaba ali 10 de dezembro. Não tem um mês, mas não tem 3. Porque dia 25 de janeiro já está começando o Campeonato Paulista. então, mas o campo é... Agora você pega essas gramas que nós temos aí, que foi colocada. A empresa que fez o estádio aqui foi a mesma que fez a Arena do Corinthians e a Arena do Palmeiras. Não foi? Parece que foi a mesma que fez. Só que ele não vai colocar aquela grama lá. Sim. E aquela grama não ia aguentar. Talvez aquela grama aguente menos Aguenta do que a grama da gente que aguenta. Porque Então, eu acho que a esmeralda é boa, não é, ô presidente? A esmeralda é boa. Nosso caso lá foi colocado a grama bermuda, né? Bermuda? Foi colocado a grama de esmeralda ou a São Bernardo,
que seria uma grama de um nível superior, mas foi colocado a A gente esmeralda. estava falando do Lago Azul aqui agora, por coincidência amanhã tem a abertura dos Jogos Escolares, né? Certo. E o menino que vai acender a tocha olímpica pra gente é do Lago Azul, Que legal, que chama legal. Leonardo. Lago Esse Azul menino foi para os Jogos representante. Regionais com a gente. Bacana, bacana. Ele venceu os 800 metros nos Jogos Escolares ano passado. Já trouxeram ele para treinar com a gente aqui, né? E foi para os Jogos Regionais. Aí, você tá vendo? O Lago Azul é um Nos celeiro de 800 atletas. metros, eu vou falar até dois nomes aqui, porque tem um que está chegando esse ano lá. Que também é do Lago Azul? Não, mas é que participa do trabalho também, né? Perfeito. Esse menino chama Leonardo, nos Jogos Regionais ele ficou em segundo nos 800 metros. A maior potência da nossa região é São José dos Campos, a Certo. região de Jogos Regionais. O primeiro colocado foi de São José dos Campos, o segundo colocado foi ele, o terceiro colocado foi de São José dos Campos. Quer dizer, ele foi a pedra no sapato da maior potência. É um menino do futuro, não sei se Promissor, olímpico. né? Promissor. E aí tem que dar muitos parabéns lá pro pessoal da escola Zilton Bicudo, vou falar em nome do Chechel, do Ricardo Delorte, Perfeito. da Professor lá. professora Edna. E O também, Kleber tá chegando agora lá, não sabe? Desenvolve um trabalho bem legal. Desenvolve um trabalho bem legal. também o olho clínico do Peterson, né? Bacana, bacana. O Peterson enxergou ele, Tem né? o Jailson E já olhando pra ele. olharam o Jailson também, olharam pro garoto e falou, vem cá e vamos treinar, e ele A tem gente- medalha de prata nos Jogos Regionais. A gente falou pouco, mas esse novo formato aí do Campo do Lago Azul, uma das propostas que foi inserida no formato, foi a que a gente vai ter as escolinhas de futebol infantil, Marcão. Aquelas escolinhas que em um determinado período aí da sua vida você foi estagiário lá no Eu Lago fui Azul. estagiário com o seu Miro lá. Eu particularmente, eu lembro quando o seu Miro chegou no Lago Azul. O seu Miro chegou em 1993, Ideraldo. E o seu Miro era um cara linha dura, viu? E aí eu lembro naquela época que a gente treinava, Marcão. Não sei se foi, talvez você tenha feito estágio num período mais à frente. 2001. eu fiz. 2001, né? Então ele começou em 93 lá. Ele levava umas bolas de borracha, que eu acho que aquelas bolas pesavam uns 7 quilos. E Deraldo, agora imagina a garotada de 13, 14 anos, ele falava assim, ó, se vocês aprenderem a fazer embaixadinha com essa bola aqui, meu amigo, você faz embaixadinha com qualquer bola. E não é que é verdade? É umas bolas, eu não sei o nome daquela bola, mas ela é muito pesada. E aí, ele chegava lá com umas 100 bolas. Não, 100 não, umas 60 bolas. Mas tinha muito garoto ocioso e assim, foi a sensação. Porque, se eu não me engano, a prefeitura dava uma estrutura também, naquele período, uma estrutura muito deficitária, ou seja, muito precária. Bem precário. Bem precária. Eu acredito, e você brincando aqui, que tinha alguns desentendimentos entre o seu Miro e outros representantes do esporte aqui embaixo, que ia muito pouco pra gente lá no Lago Azul. E de verdade, Ideraldo, com esse pouco que o seu Miro levava, ele fazia a alegria de toda a garotada. Então, assim, no Lago Azul hoje, o que eu posso garantir para vocês é que quem nasceu de 80 em diante passou pela mão do seu Miro. Não teve como não passar. Então, é sempre bom ressaltar a importância do esporte na vida da sociedade. Então, assim, em primeira mão, não sei se para todo mundo, mas para quem acompanha o esporte técnico, qual vai ser o nome da praça esportiva do Lago Azul? Vai chamar Campo do Lago Azul, Miro Preto. Vai ser Miro Preto. Não vai ser Valdomiro Monteiro, vai ser Miro Então, Preto. eu acredito que vai colocar o nome dele completo. Mas Aí ele era mais conhecido como Miro Preto, entre né? aspas, né? Porque todo mundo chamava ele. Então, Seu Miro Preto. seu Miro. Não, na minha época era seu Miro. Seu Miro. Mas aí depois ficaram Miro Preto, Miro Preto. Aí aqui no centro a turma chamava ele de Miro Preto. Até hoje. Mas lá no Lago conhecido Azul, toda a minha geração e gerações seguintes conhecia como seu Miro, entendeu? Com certeza. E aqui no Lago Azul a galera Isso, aqui no Lago Azul não, aqui no centro, a galera chamava ele de Miro Preto. Então assim, eu acho, não só eu como acredito que todos os membros da associação, quando foi proposto para colocar o nome do Miro Preto no campo do Lago Azul, não teve um sequer que se posicionou ao contrário. Porque no mínimo todos passaram pela mão dele. A grande homenagem a ele e a própria Eu acho que família. as duas Estava com ele. homenagens mais justas que a gente fez no esporte aqui. Não, o Si, não, do Sensei Juarez Jesus também. São três, né? São três, mas assim,
o nome do Baiano no campo de futebol municipal e do Selmiro no campo onde o Selmiro reinou. Porque eu falei, eu trabalhei lá em 2001, depois eu cheguei a ver um período que o Selmiro ficou doente e a gente mandava um outro professor. Isso daí foi em 2006, se eu não me engano. Por aí, a gente mandava um outro professor para substituir, para o pessoal não ficar sem treino. O pessoal preferia ficar sem treino do que treinar com outra pessoa que não fosse o Selmiro. É impressionante, né? E foi das mãos do Selmiro também que saíram os talentos também do Lago Azul da gente. O Louquinho mesmo treinou com o Selmiro, começou treinando com o Selmiro. Quem? O Louquinho, o Edilson. E é que o apelido É. dele era Louquinho, né? Canhoto. Louquinho, acho que sei lá, pelo jeito. Ele tem até outro apelido. O Márcio que participava do programa com a gente aqui, o Márcio foi para Curitiba e acho que o Louquinho hoje mora em Curitiba. Tá morando em Curitiba. Isso. Ele constituiu família lá. Isso. Não é mais louco. Não, mas então, vamos deixar bem claro, o apelido dele de Louquinho não tá vinculado a nada com a cidade de Franco da Rocha, tá, gente? Eu acho que é porque era o jeito dele jogar, sei lá, de fazer firula. Eu tenho amigos de infância. Mas não tem nada a ver. Que o apelido é maluco. Ô, louco. Porque não, é maluco. Por quê? Você vai jogar bola, o cara faz certa jogada aqui, você fala, esse cara é maluco, como é que ele consegue fazer isso? E vai pegando, sabe? O cara é maluco, o maluco e vai. Tem O cara louquinho é isso. Tem cara que pega um apelido e carrega pro resto da vida. Depois, se o cara que apelido era banana, outro que apelido era merda, os caras carregavam pro resto da vida. Melhor ser Louquinho, né? Então, essa questão de apelido é complicado. Naquela época não existia essa palavra chamada bullying. Então, hoje eu fico vendo, tudo é bullying, mas eu falo, na minha época de garoto de 13, 14 anos, Não, todo mundo tinha apelido. todo mundo tinha apelido. É maravilhoso isso. E outra, a gente aprendeu a se defender, igual eu falo. Imagina hoje chamar o professor seu de futebol de Miro Preto. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, que racismo. Que absurdo. Então, O seu Miro se mas é isso sentiu que eu tô lisonjeado. querendo registrar, porque lá no Lago Azul, não se chamava ele de Miro Preto. Lá no Lago Azul era Selmiro. Mas sabe por quê? O respeito da garotada Por pelo quê? Selmiro era tanto. Na verdade, o Selmiro era bravo, absurdo, Nossa cara. Meu Deus do céu. Meu, bravo, Ideraldo. Ele era quando ele engripava, porque sempre tem um Zé Graça, um garotinho que quer, sei lá, fazer o. Você teve a oportunidade? Teve a oportunidade? Acontece o seguinte, o seu Miro é pelo status dele de professor, e como ele era bravo, realmente era uma pessoa séria no que ele fazia, a criançada na época, né, Marcão? As crianças respeitavam essas pessoas. Então é seu Miro mesmo. E é esse formato? E, só que o seu Miro Preto, como todo mundo fala, é um apelido que ele carrega da onde ele morava, né? Da onde ele morava, a família, os amigos, tudo mais, e era normal isso pra ele, nunca... Esse nunca formato de constrangeu isso. escolinha de futebol, Marcão, que é um dos pontos chaves da associação, que a gente vai manter e a gente vai tentar ampliar ele, entendeu? Porque agora a gente tem 2 equipamentos lá. A gente tinha um só, Ideraldo. A gente tem o campo e tem a quadra. Então, assim, já tem um professor que treina uma garotada lá. Então, na verdade, assim, o que vai acontecer? Depois que instrumentalizar tudo, a gente vai tentar ampliar esse projeto e aí sair em busca de patrocinadores, de parceiros. Aí entra aquela questão, Marcão, que você estava colocando, que chega um determinado momento que se você não correr para a iniciativa privada, você fica limitado com as coisas. Então, a gente sempre conversa no coletivo da associação que assim, a gente tem que ter a mente aberta, tem que ser bom de negociação e ter uma visão ampla do jogo. Realista. Por quê? Porque se tiver bons gestores, Ideraldo, eu acredito que a gente consiga dar passos largos. E aí, quem sabe, dentro dos projetos ou dos sonhos que todos idealizam, a gente não consiga galgar espaços maiores. E vender também a ideia, olha, deu certo lá. Pode dar certo em outros cantos da cidade. Eu costumo falar assim, que o esporte de Franco da Rocha, por Franco da Rocha ser uma cidade ainda carente, por mais que a gente tenha visto a melhor nos últimos anos, o esporte de Franco da Rocha é feito por abnegado. É o Marcão, o Aguinaldo, hoje é o Zana, abnegados pelo handball, o pessoal abnegado pelo futsal. Aqui a gente já teve o Fabinho, o Coritinha, um abnegado que se doa demais pelo clube, a gente já teve o Sandro e o pessoal do Flamengo, mesma coisa.
Hoje eu frequento um pouco o Garoa, vejo que o pessoal está querendo reinventar o Garoa de novo. Teve o pessoal do Sabe aqui, o Josineto, que é do Franco, o pessoal do Luciana. Hoje está vendo vocês aqui. Se não tiver pessoas como vocês, o esporte vai morrer. Essas praças de esporte vão virar pontos de passagem de droga, motéis a céu aberto. Sim. Elas vão ter qualquer outra utilidade menos O esporte. Então a gente Mas tem que tirar o chapéu para isso. para isso, uma iniciativa que vocês tiveram de criar uma associação, onde todos os clubes que frequentam o Lago Azul se juntaram para poder Fortalecer o projeto, democratizar as ideias. Lógico, pode ter Então, certeza assim, que vai. Porque você tendo um campo, da maneira como ele está lá agora, bem administrado, eu vou deixar meu filho ir lá tranquilamente. Poxa, que legal, Edenaldo. Não, você está entendendo? Fico feliz. Não, é lógico, dá confiança nisso. Dessa maneira e com tem uma esses escola olhos lá, que você vai eu lá. sonho e desejo Entendeu? que o Lago Azul seja visto, entendeu? Sim. Como um lugar que a gente De possa confiança. resgatar, Edenaldo, o que era em 1980. Então, Verdade. que se saía saiu todo mundo do tudo- centro para ir para o clube do Lago Azul. e não é só isso, não é só a pessoa deslocar do centro para lá. Não podemos esquecer dos talentos que saíram de lá, Sim. onde o campo era cercado por fezes. Verdade. E olha os, né? Você imagina hoje Tinha um esgoto a céu aberto Então, no entorno do campo. Me perdoe o palavrão, certo? Sim, Mas era a realidade. Verdade. Se daquele jeito que era, saíram esses talentos todos que nós vimos aí, Ricardo, Robertinho, Louquinho. Louquinho, né? Quem mais que... Não, a outra pessoa que eu falei é que morou, ele tinha uma casa de campo no não, Lago Azul, então, que era mas era um uma massagista. Mário Américo. José Américo, né? Mário Américo. Mário Mário Américo. Em 70 ele morou no Então, morou, mas- né? Ele tinha uma casa Então, mas de campo então você lá. veja os talentos que nós saímos só do Lago Azul. Sim. Daquele campo terrível que enchia d'água, que fazia aquele... E quando eu enchia d'água, o Ninho está aqui de prova, eles para jogar no campo no final de semana usavam um colchão de espuma Ou roto para para secar, secavam o campo. É isso aí, eu já fiz isso também. Muitas Nós fizemos vezes. isso Você aqui. sabe que a gente adorava, né? É, A gente que era os mais novos, assim, na comissão, na Secretaria de Esporte, porque assim, ó, choveu, não tem jogo no Lago Azul. Então a gente vai até lá só pra dar aquela olhada, não vai ter rodada, Porque tá cheio. não vai ter jogo. Aí os caras estavam secando o campo e falaram assim, não acredito que os caras estão secando o olha, campo. muitas vezes. Então, eu já vi fazer isso em muitos lugares. Então, agora com toda essa organização, o pai vai deixar seu filho ir no Lago Azul, porque sabe que vai ter professores, vai ter um lugar bom, ter um vestiário, onde ele possa deixar as coisas dele. Pessoas tomando conta. Olha, Poxa, na é verdade, diferente, o formato diferente. do campo do Lago Azul, ele está um pouco atrás do Garoa. Mas de verdade, toda vez que eu passo na frente do Garoa, eu olho pro Garoa e falo assim, cara, um dia a gente vai conseguir deixar o Lago Azul com esse formato. Aí você falou, poxa, a presidência, a diretoria do Garoa está se reinventando. Porque assim, de todas essas associações, o Garoa acho que está à frente de todas, o nível de organização. Eu acho Porque que tem uma hoje estrutura- fica no Corinthians. Corinthians está bem mais estruturado que o Garoa. O Corinthians e Hoje, o Flamengo. o Flamengo também. O Corinthians vem se mantendo, o Flamengo vem se mantendo. O Garoa deu aquela queda Uhum. e começou a se reerguer. Sim. Então temos outras agremiações que está à Sim, frente do tá à Garoa. frente do Garoa. Então assim, Se a você nossa frequentar ideia... o Corinthians e o Flamengo, Corinthians. eles estão A bem à nossa frente. ideia é deixar tentar deixar o campo, a estrutura da associação nesse nível, entendeu? Tentar elevar ao máximo para também virar referência na cidade. Com certeza. Pessoal, a gente vai ter que ir para o intervalo rapidinho, vou ter que levantar e pausar o vídeo ali. Mas não sai daí não, que a gente volta já, tá? Se é que alguém está assistindo a gente. Tá, tem gente. Tem gente assistindo? Tem.